Hariom, minha gente, e sejam bem-vindos a mais um podcast do nosso queridíssimo Fé, Axé e Acarajé. Aqui a gente caminha com todas as energias do nosso planeta e universo. E nesse podcast eu trago os tópicos que motivam o seu ser a perceber a sua mente acomodada e estagnada. Entrego também um detalhamento sobre como você mesmo é capaz de roubar a sua própria felicidade. Com a ajuda do conhecimento, a sua mentalidade pode ser redefinida e causar a mudança que você precisa nesse momento. Então vamos lá, né? Como não permitir que me roubem a felicidade? E tem como? Na visão do especialista em medicina interior, hospício e endocrinologia Zach Bush, o arrependimento número 1 que as pessoas têm antes de fazer a passagem, vir a óbito, e que podemos usar nas nossas vidas agora para viver uma vida melhor seria: eu estava atuando o tempo todo. Eu não estava sendo eu mesmo e estava com medo de ser eu mesmo. E eu nem sabia o que era ser eu mesmo. E agora que a hora da minha passagem chegou, que o véu está se afinando, eu sinto o meu ser, e ele é um ser lindo. Eu sou o inteiro. Ou seja, pretendendo ser alguém o tempo inteiro, me trouxe esse lugar de arrependimento. E, uau! Se eu simplesmente soubesse que eu era inteiro e não me faltava nada esse tempo todo, e que eu não precisava dessa performance, e tivesse a habilidade de saborear o copo de café pelo que ele verdadeiramente representa, ao invés de percebê-lo por tudo que ele simplesmente não é. Eis a declaração feita pelo paciente do doutor em medicina Zach Bush. E diante de um depoimento como esse, eu só tenho como sugerir a você que sorria e gargalhe diante da negatividade. Não deixe que ninguém te tire a felicidade. Você é bom e você fez um bom trabalho hoje. Você fez um ótimo trabalho hoje. Você pode até não enxergar dessa forma e pensar que foi apenas mais um dia, mas não foi. Todos os passos que você deu hoje foi um passo à frente, não importa quão pequeno ele tenha sido. Você enfrentou desafios, você superou obstáculos e você continuou seguindo adiante. Lembre-se que todo esforço conta, qualquer pedacinho de progresso importa. Você está construindo um amanhã melhor com cada ação que você realiza hoje. Os esforços que você enfrentou hoje, eles são apenas degraus de pedra para patamares mais altos. Você é mais forte do que você possa entender, mais capaz do que você se dá crédito. Se sinta orgulhoso de ser você mesmo. Você está fazendo o trabalho, está fazendo as situações acontecerem. Sua jornada é única e cada torção e curva estão te moldando nessa incrível pessoa que você precisa ser. Durma bem sabendo que você está no caminho certo. Faça hoje o mais bonito que você consiga. E não deixe que ninguém te tire a sua felicidade. O que você sente que é mais importante? Mais pensamentos positivos ou menos pensamentos negativos? Pare e pense aqui comigo um pouquinho. O que você sente que é mais importante? Mais pensamentos positivos ou menos pensamentos negativos? Qual dessas duas situações garante mais quilometragem, benefícios? Mais pensamentos positivos ou menos pensamentos negativos? Pois é, todos os estudos são inequívocos. Quem respondeu menos pensamentos negativos acertou. Apesar dos pensamentos positivos serem menos importantes nessa questão, mantenha-os afiado todos os dias. Mantenha a frequência energética o mais alto possível sempre que puder. Mas para sentir mesmo os quilômetros rodados, os benefícios divinos, corte o pensamento negativo. Remova eles o máximo que puder. Aliás, deixe eles irem e não se prenda a eles. O que ocorre é que a mente humana possui ciclos. E uma vez iniciado o ciclo, você vai passar por todas as etapas dele.
Então, quanto menos você iniciar interações negativas com sua mente, menos você irá se cansar com o que não presta. Claro que não estou falando para você não conhecer sua sombra, mas uma vez você tendo percebido onde aquele pensamento ou ação te leva, ignore ele, pois você já conhece o resultado. Outra questão que chegou. O que é Vipariyaya? Como conhecer esse termo do yoga pode me ajudar com a minha mente agitada? Tem como o conhecimento me ajudar no ambiente corporativo e pessoal? Então vamos lá, gente. O conceito de Maya vem do sânscrito, ma, que é uma forma de dizer não, e o ya, que quer dizer algo como aquilo. Ou seja, Maya é aquilo que não é. E sem querer ser exato, pois o sânscrito não é uma ciência exata, né? Entre seus significados estão ilusão, engano, mágica, truque, encantamento, imagem ilusória. Todos os termos nesse sentido. A divindade está em cada ser humano, cada um deles. Está bem aqui dentro. Eu estou apontando para o meu plexo solar nesse momento. Sei que vocês não estão me vendo. Mas eu estou apontando para o meu campo de pura potencialidade. A espiritualidade ensina a não acreditarmos em uma só divindade, mas para entendermos a divindade. Aquela divindade que está em cada um de nós. Eu não vejo pessoas, eu vejo almas. Pessoas são Maya, a ilusão, mas eu vejo almas e depois eu vejo pessoas. Foi assim que a espiritualidade me ensinou. A crença é uma dúvida, mas de onde você tirou tudo isso, Bernardo? Pois existe uma enorme diferença entre crer em algo e saber de algo. E você só pode crer naquilo que você não sabe. Então eu pergunto a vocês, você crê no seu pai e na sua mãe, não é? Porque vocês conhecem seus pais e sabem quem eles são. E você crê em Jesus, Buda, Shiva, Krishna? Que pergunta besta, né, Bernardo? Tem muita gente dizendo aí que é óbvio, né? Mas não é isso, gente. Porque você não sabe quem eles foram e nunca conheceu eles, eu vou trazer uma alusão para tentar elaborar mais ou menos esse caminho que eu peguei aqui. E vem comigo, vamos caminhar junto aqui. Se você pegar 4 copos de água, um amarelo, um verde, um azul, um vermelho e colocar água dentro deles, ao vê-los na mesa, você pode acreditar que o conteúdo é diferente. Mas ao experimentar, o que é que você vai descobrir? Que todos eles são apenas água. Ou seja, que todos eles são uma coisa só. Eles são uma unidade. A unidade na diversidade. E logo, se você aprofundar um pouco mais as suas ideias, você vai entender que se você sair perguntando para as pessoas por aí, qual a cor do seu pensamento? O que elas irão responder? Que não fazem a menor ideia de qual cor seja eles. E por isso conclui-se que somos pessoas espirituais em corpos de diferentes cores, vivendo uma experiência em unidade. Quando você olha com os olhos, você não está me vendo, você está vendo o meu corpo. Então aí que está a ilusão. Não somos corpos brancos e pretos, somos somente espíritos no mesmo corpo, cheios da mesma coisa. Veja vocês o poder do yoga, né? A conexão. A yoga, ou o yoga, ensina você a se conectar através do amor mais puro com o mundo. Ensina você a ser amado, porque primordialmente esse amor parte de você para você mesmo. E somente com esse amor próprio é que podemos conquistar tudo o que queremos. Só assim conseguimos viver em harmonia com todo. Nem precisa ter harmonia, mas com certeza sem os conflitos. O problema do mundo é até hoje o mesmo. Quando faz frio, as pessoas querem que faça calor. E quando faz calor, as pessoas querem que faça frio. A avareza, a busca pelo controle, pelo poder, além de diversas outras coisas estúpidas e sem sentido. Mas podemos viver bem nesse mundo. Basta investir todo o dinheiro que gastaria em conflitos em coisas com valores.
como um momento de presença com a sua família, com seus verdadeiros amigos, ou até mesmo em um momento com você mesmo. A experiência, gente, de estar consigo mesmo é fantástica. A ideia pode ser um pouco mais complexa, mas se eu puder dar uma direção para aqueles que estão buscando mais, dentro da mente, um dos 5 movimentos, segundo o Yoga Sutra de Patanjali, capítulo 1, shlokas 5 e 6, são: as atividades básicas da mente são 5 e podem causar experiências de 2 tipos, dolorosas ou não dolorosas. Os 5 movimentos básicos da mente são o movimento para a compreensão, pramana, o movimento que leva à compreensão falsa, vipariyaya, que é o que a gente está tentando descrever aqui, o movimento imaginário, vikalpa, a ausência de movimento, estado de sono profundo, nidra, o movimento da memória em si, smriti. Então, o que a gente pode concluir com essas explicações? Vipariyaya, ou ilusão, compreensão incorreta, o movimento que leva à compreensão falsa. Tá joia? Quem tiver dúvida, escreve aí, manda lá no direct, no Instagram. Eu estou aqui à disposição. E quem já conhece o Yoga Sutra, pega aí, tira a poeira do Yoga Sutra que está lá empoeirado e vai dar uma olhada nisso se quiser saber mais. Eis que chegamos àquele momento, né, gente? Falar um pouquinho sobre tudo que a gente comentou aqui. Aquela voz lá dentro que fala negativamente é o vilão. É o crítico dentro da sua cabeça. A inteligência positiva fala escancaradamente sobre isso. Um verdadeiro desmotivador interno. Aquele que desconta tudo. É um contador da infelicidade. Ele quer desconto para tudo. Ele não vive na abundância definitivamente. Ele está na escassez completa. Ele é a sua escassez escrita ali, né? Ele é a visão da escassez dentro de você. E todo mundo carrega isso. Não é só você que carrega isso. Todo mundo tem. Mas o que acontece? Você não pode alimentar isso. Porque ele eleva as dúvidas. Só que você tem o poder de calar ele. Basta você aplicar o conhecimento correto. Se você sabe qual o autor que estraga o seu filme, corte as partes dele do roteiro. É só você dar menos linhas para ele estar comentando e falando e participando daquele filme. Esse personagem estraga o brilho de todos os outros personagens. Assim é na arte e assim é na vida real. Então veja como a arte ensina a gente, né? A arte é puramente ilusão, né? Somos nós brincando com a nossa própria ilusão. A gente pinta o que a gente quiser naquele pano de parede. Basta você ter consciência do que você está vivendo, que você vai pintar obras de artes divinas e cheias de propósito. Então, gente, eis que eu venho escrevendo textos, estudando um conhecimento antigo nos últimos 7 anos da minha vida, desenvolvendo um perfil no Instagram. Olha quanta coisa. E eis que todo esse trabalho eu venho e realizo um podcast para poder materializar através das minhas palavras tudo que eu penso e consigo colocar num pano de papel, né? Preto no branco. E eis que até hoje pouquíssimas pessoas me perguntaram por que eu estou fazendo tudo isso. E posso te garantir, ninguém está se importando com o que você está fazendo ou o que eu estou fazendo. Te garanto que essas pessoas estão penduradas em seus próprios problemas, que eles mesmos inventaram. É você que dá nome àquela situação de problema. E não aquilo vem rotulado como problema. É óbvio, senta. Outro dia eu recebi um e-mail na sexta-feira de manhã. Cara, eu não ia conseguir resolver aquilo até o final do dia na sexta-feira. O que eu fiz? Comecei a orar.
coloquei uma oração na minha frente e comecei a orar, comecei a mantrar também. E eu fiquei ali preso naquela oração durante 20 ou 40 minutos. Eu nem sei, mas eu lembro que meu coração batia muito forte, porque eu queria resolver logo aquilo. Mas aquilo não estava no meu alcance de resolver, porque eu ainda tinha muita ignorância sobre aquilo, sobre o que estava ali sendo solicitado. Então, o que eu fiz depois dessa oração toda? Foi o tempo de sair daquele estado de transe, né? Daquela ilusão de que, meu Deus, mais coisa que eu tenho que fazer, além de tudo que eu já faço e tudo mais. Só que era, cara, para um bem muito maior que eu ia fazer aquilo. Então aquilo não podia ser algo negativo, mas aquilo era só mais uma tarefa, porque tem outras pessoas que realizam tarefas e que precisam ter as suas tarefas saneadas. Então você faz parte de tudo isso. E não aquilo está contra você ou a favor de você. É o que é, e a gente precisa ser objetivo nisso. Então eis que eu deixei tudo para lá e na segunda-feira eu já tinha conversado com outra pessoa, já tinha comentado com alguma pessoa e várias ajudas foram chegando, várias percepções, vários toques, né? Bernardo, vai por esse caminho, faz aquilo, não sei o quê, e aí, o que você acha? Alguns até meio desnecessários e exagerados, mas só de ouvir e perceber que aquela pessoa é tão exagerada quanto eu já estava feliz, eu falei, cara, eu sou normal, todo mundo pensa um pouco assim, né? E aquilo me fez me sentir tão mais humano. Eu acho que foi uma combinação de vitamina SH com vitamina N que eu recebi, assim, maravilhosa, né? É vitamina seres humanos, vitamina natureza, porque eu acabei indo caminhar com os pés descalços, porque eu percebi que com essa preocupação toda que eu desenvolvi, que tinha alguma coisa errada, que eu precisava me equilibrar um pouco mais. Então sentei, meditei e falei assim, cara, sabe o que eu estou sentindo? Estou sentindo vontade de pisar na areia. E aí fui caminhar na areia, né? Fui caminhar com os pés descalços, ter contato com o chão, né? Aquilo, né? Um grounding, né? Que chama aterramento, né? Se plante, menino. Deu vontade de me plantar, essa é a verdade, enquanto eu estava meditando. Desenvolver as raízes, me conectar com Pachamama ali, né? É muito bonito isso. Eu gostei muito de ter passado por essa situação e hoje eu agradeço por ter passado por ela, porque eu tive realmente essa consciência de que eu precisaria passar e dias depois eu sabia exatamente o que é que eu precisava fazer. E deu tudo certo. A mentalidade humana é extremamente egoísta. Mas assim, como assim egoísta, Bernardo? Você está generalizando, eu detesto generalizar, tá, gente? Mas vamos lá. Eu falo isso como um todo. Se a pessoa não se engaja com você, ela provavelmente nem sabe que você existe. Então, viva o máximo do seu abandono imprudente com as coisas que você ama. Você tem que dedicar tempo a essas situações, mas perceba, o outro não está querendo destruir o seu planeta. Ninguém é seu inimigo aqui, mas todo mundo tem um papel. E quando você veste um personagem que não é você, que não é, ninguém é batalha, ninguém é guerra, todo mundo é paz e bliss. Então, se você veste, está vestindo essa armadura o tempo todo, o que você acha que está acontecendo à sua volta? Onde é que você se meteu? Está na hora de dar um passo para trás, não? E sair desse lugar? Então, seja dramaticamente esquisito nas coisas que você ama fazer e que te fazem ser você. Porque se você não se ama, eu não posso notar você. Logo, eu não posso amar você. E isso acontece com tudo e com todos. A conexão, gente, existe pela vulnerabilidade. Porque você mostra para mim quem é você e não esse ser com uma armadura o tempo todo vestido para defender o que os outros pensam, porque só o que você pensa é que está certo, né? Veja, eu estava numa situação de conflito com os meus pensamentos e precisei da ajuda de outras pessoas para poder ver clareza, para ver ser humanidade.
Tudo isso conta, gente. Então vamos lá. Algumas pessoas irão te julgar por essa transformação e outras vão celebrar o seu crescimento. Escolha seus círculos cuidadosamente. E você é, sem dúvida, o melhor presente que o mundo pode ter. Valeu? Fiquem com Deus. Hariom.